Imagine uma tapeçaria da história humana. Cada fio, uma cultura, uma descoberta, uma era. Agora, pense que vastas porções dessa tapeçaria foram arrancadas, perdidas, ou talvez deliberadamente escondidas de nós. O que vemos hoje é um mosaico incompleto, com lacunas tão grandes que poderiam abrigar impérios inteiros. As histórias que nos contaram na escola sobre o lento e linear progresso da humanidade, da pedra lascada às cidades, podem ser apenas um capítulo de uma saga muito maior e mais complexa. E se existiram civilizações com um conhecimento que hoje consideramos avançado, milênios antes do que a cronologia oficial nos diz? E se os mapas antigos, as lendas e as ruínas enigmáticas não forem apenas mitos, mas ecos de um passado esquecido? Nesta jornada, nós vamos puxar esses fios soltos. Vamos mergulhar em oceanos de tempo, escalar montanhas de mistério e atravessar desertos de esquecimento. Não estamos em busca apenas de ruínas, mas de ideias, de possibilidades que desafiam nossa compreensão do que significa ser humano. A história não é uma linha reta, mas um labirinto vasto e sinuoso, cheio de becos sem saída, mas também de passagens secretas, que levam a mundos que pensávamos existir apenas na imaginação. Prepare-se para questionar tudo o que você aprendeu. A aventura pelo desconhecido está apenas começando. Junte-se a mim enquanto partimos em nossa nave da imaginação, navegando pelas correntes do tempo para encontrar mundos perdidos aqui mesmo, em nosso próprio planeta. Cada um deles guarda uma peça do quebra-cabeça de quem somos e de onde viemos. Esta não é apenas uma viagem ao passado, é uma exploração das fundações da nossa própria realidade. Descubra as civilizações perdidas, que podem reescrever a história como a conhecemos. Comecemos nossa jornada com o nome que ecoa através dos milênios, sussurrado por filósofos e sonhado por exploradores: Atlântida. Platão, um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, não nos falou dela como um mito, mas como história, um relato transmitido através de gerações. Ele descreveu uma ilha-continente, maior que a Líbia e a Ásia juntas, situada além das colunas de Hércules. Uma civilização com uma engenharia social e tecnológica que faria nossas metrópoles modernas parecerem primitivas. Imagine uma sociedade movida por uma fonte de energia misteriosa, talvez cristais, que alimentava máquinas voadoras e mantinha uma harmonia perfeita. Platão nos conta sobre uma confederação de reis, descendentes de Poseidon, que governavam com sabedoria e justiça. Suas cidades eram obras-primas de planejamento urbano, com canais concêntricos de terra e água, e templos revestidos de metais preciosos que brilhavam sob o sol. Eles teriam dominado a navegação a um nível que lhes permitiu mapear o mundo, estabelecendo colônias distantes. Se essa narrativa for mais do que uma alegoria filosófica, se houver um grão de verdade histórica nela, então a cronologia que aprendemos está fundamentalmente errada. Significaria que um ápice civilizatório foi atingido e perdido muito antes do surgimento do Egito e da Suméria. A narrativa de Platão termina em Cataclisma. Em um único dia e noite de infortúnio, a grande Atlântida foi engolida pelo oceano, desaparecendo para sempre sob as ondas. Foi uma punição divina pela arrogância de seu povo, que tentou conquistar o mundo conhecido? Ou foi um evento geológico real, um terremoto e tsunami de proporções inimagináveis? A busca por Atlântida não é apenas a busca por uma ilha submersa, é a busca por uma memória perdida da humanidade, a prova de que somos uma espécie com amnésia, assombrada pelos fantasmas de um passado grandioso que mal conseguimos lembrar. Onde procurar? No meio do Atlântico, como o nome sugere, perto das Bahamas, onde formações rochosas submersas intrigam os mergulhadores, ou talvez na costa da Espanha, onde pântanos podem esconder as ruínas de uma cidade antiga. A questão permanece: Atlântida foi um lugar real, um aviso filosófico, ou ambos? A possibilidade de sua existência nos força a olhar para o oceano não como uma barreira, mas como um vasto arquivo, cujas profundezas podem conter a chave para redefinir completamente nossas origens e nosso potencial. Enquanto Atlântida assombra o imaginário do Atlântico, outro continente perdido sussurra seus segredos nos ventos do Pacífico e do Índico: Lemúria, ou Mu. A ideia surgiu no século XIX, não da filosofia,
mas da ciência. Naturalistas, intrigados pela distribuição de lêmures em Madagascar e na Índia, postularam uma ponte de terra, um continente que conectava essas massas. Embora a ciência moderna tenha explicado isso com a deriva continental, a ideia de Lemúria não desapareceu. Pelo contrário, ela evoluiu, sendo adotada por tradições místicas e esotéricas, como o verdadeiro berço da humanidade. Diferente da Atlântida tecnológica e imperialista, Lemúria é frequentemente descrita como uma civilização de profunda espiritualidade e harmonia com a natureza. Seus habitantes, os lemurianos, seriam seres de grande estatura e consciência elevada, vivendo em um estado quase paradisíaco. Eles não precisavam de tecnologia complexa, porque sua própria mente era a ferramenta mais poderosa. Comunicavam-se por telepatia, compreendiam as energias sutis do planeta e viviam em um estado de unidade com o cosmos. Para muitos, Lemúria não foi apenas um lugar físico, mas um estado de ser, uma frequência vibracional que a Terra um dia possuiu. A história de seu fim é tão trágica quanto a de Atlântida. Um lento afundamento, ao longo de milênios, fez com que o continente cedesse às águas. Disse que os sábios lemurianos, prevendo o cataclismo, espalharam seu conhecimento pelo mundo. Eles teriam fundado colônias que se tornaram as bases para civilizações posteriores, como as do Egito, das Américas e da Ásia. As estátuas enigmáticas da Ilha de Páscoa, com seus olhares voltados para o oceano, são por vezes vistas como memoriais deixados pelos sobreviventes de Mu, olhando com saudade para sua pátria submersa. A existência de Lemúria desafia diretamente um dos pilares da geologia moderna, a teoria da deriva continental. Implicaria que nosso planeta passou por transformações geológicas muito mais drásticas e rápidas do que aceitamos. Mas e se as lendas e tradições orais de povos polinésios, que falam de ilhas ancestrais que desapareceram sob as ondas, forem mais do que mitos? E se as anomalias geográficas no fundo do Oceano Pacífico forem vestígios de uma Terra que já viu o Sol? Lemúria nos convida a considerar que a história da Terra e da consciência humana pode ser muito mais fluida e misteriosa do que a ciência ortodoxa permite imaginar. Agora, vamos deixar os reinos submersos da lenda e viajar para as colinas áridas da Anatólia, na Turquia moderna. Aqui, algo real, tangível e absolutamente revolucionário foi desenterrado. Algo que vira de cabeça para baixo a narrativa padrão da civilização. Seu nome é Göbekli Tepe. Datado de cerca de 11.600 anos atrás, este complexo de pilares de pedra maciça, esculpidos com representações complexas de animais, é 7.000 anos mais antigo que as pirâmides de Gizé e 6.000 anos mais antigo que Stonehenge. É tão antigo que precede a invenção da cerâmica, da metalurgia e até mesmo da escrita. A existência de Göbekli Tepe é um paradoxo monumental. A história que aprendemos nos diz que primeiro os humanos desenvolveram a agricultura, depois se estabeleceram em aldeias, que cresceram para cidades, e só então, com o excedente de recursos, eles tiveram tempo e organização para construir estruturas monumentais e desenvolver religiões complexas. Göbekli Tepe inverte essa ordem. Foi construído por caçadores-coletores, pessoas que, supostamente, não tinham a estrutura social, os recursos ou a necessidade de criar algo tão grandioso e sofisticado. Imagine o esforço. Centenas de pessoas, sem animais de carga domesticados ou ferramentas de metal, extraindo pilares de calcário de até 50 toneladas de uma pedreira, transportando-os por centenas de metros e erguendo-os com precisão. E para quê? Não era uma cidade. Não há evidências de habitação permanente. Parece ter sido um centro cerimonial, um templo. Isso sugere que a necessidade de se reunir para um propósito comum, para o ritual, para a religião, pode ter sido o verdadeiro catalisador da civilização. Talvez a busca pelo transcendente tenha levado à invenção da sociedade organizada, e não o contrário.
Göbekli Tepe nos força a fazer uma pergunta profunda. Quem eram essas pessoas? Que sistema de crenças, que visão de mundo os impulsionou a empreender um projeto de construção que seria desafiador até mesmo hoje? Os pilares em forma de T são estilizações de figuras humanas, talvez representando ancestrais ou deuses. Os animais esculpidos, raposas, cobras, javalis, escorpiões, não eram os animais que eles comiam, mas criaturas poderosas e perigosas. Este lugar era um portal, um ponto de encontro entre o mundo humano e um mundo espiritual que hoje mal podemos conceber. É a primeira grande obra da humanidade, um eco de pedra de uma revolução na consciência humana. E se eu lhe dissesse que, não muito tempo atrás, existiu um vasto império global, tecnologicamente avançado, que foi deliberadamente apagado dos nossos livros de história e mapas? Esta é a premissa de uma das mais fascinantes e controversas teorias da história alternativa, o Império Tartário. Segundo essa ideia, a Tartária não era apenas uma região na Sibéria, como mostram os mapas antigos, mas um reino mundial que se estendia da Ásia à América do Norte, responsável por uma arquitetura grandiosa e magnífica que hoje atribuímos a outras culturas. Os proponentes dessa teoria apontam para a notável semelhança arquitetônica de edifícios do século XIX em todo o mundo. De prefeituras em Chicago a teatros de ópera em Odessa e estações de trem em Buenos Aires, vemos um estilo consistente, colunas imponentes, cúpulas elaboradas e uma escala que parece excessiva para a tecnologia da época. Seriam essas construções remanescentes de uma civilização global unificada, a Tartária? E mais, teriam eles dominado uma forma de energia livre, extraída da atmosfera, que alimentava suas cidades e tornava essa construção monumental possível? A teoria sugere que um grande cataclismo, talvez uma inundação de lama global, devastou este império por volta do século XVIII ou XIX. Os sobreviventes, desorientados e com a memória fragmentada, foram subjugados por uma nova elite que reescreveu a história para apagar a existência da Tartária. Edifícios que sobreviveram foram reapropriados, suas tecnologias energéticas desmanteladas, e sua história atribuída às nações nascentes da era industrial. As crianças encontradas em orfanatos em massa no século XIX seriam, segundo a teoria, os órfãos sobreviventes desse mundo perdido. Embora a academia tradicional descarte a Tartária como uma teoria da conspiração baseada em má interpretação de mapas antigos e arquitetura, a ideia nos força a olhar para o nosso ambiente construído com outros olhos. Por que tantas cidades ao redor do mundo compartilham um estilo arquitetônico tão grandioso e aparentemente impraticável para a época? Por que tantos edifícios antigos têm portas e janelas de escala gigantesca ou andares térreos que parecem estar enterrados? A Tartária pode não ser um império perdido no sentido convencional, mas é um poderoso lembrete de que a história que nos é contada é uma narrativa, e toda narrativa pode ser questionada, examinada e talvez reescrita. Vamos viajar agora para o que hoje é o Paquistão e o oeste da Índia. Aqui, floresceu uma das 3 civilizações mais antigas do mundo, ao lado do Egito e da Mesopotâmia, mas ela é, de longe, a mais enigmática. A civilização do Vale do Indo, com suas cidades gêmeas de Harappa e Mohenjo-Daro, era vasta, cobrindo uma área maior que seus contemporâneos. Por volta de 2500 a.C., suas cidades eram maravilhas de planejamento urbano, rivalizando com qualquer coisa construída até a Era Romana, 2 milênios depois. Passeie pelas ruas de Mohenjo-Daro em sua mente. Você veria uma cidade construída em uma grade precisa, com casas de tijolos cozidos de tamanho uniforme, algumas com vários andares. Mas o que é verdadeiramente espantoso está abaixo do solo. Quase todas as casas tinham acesso à água corrente e possuíam banheiros e um sistema de esgoto sofisticado,
com bueiros e drenos cobertos que levavam os dejetos para fora da cidade. Isso demonstra um nível de preocupação com a higiene pública e uma engenharia civil que não seria vista novamente por milênios. No entanto, esta sociedade avançada é um fantasma na história. Não há palácios grandiosos, templos monumentais ou tumbas reais. Parece ter sido uma civilização surpreendentemente igualitária, sem reis ou sacerdotes dominantes. E o mais frustrante de tudo, não conseguimos ler o que eles escreveram. Sua escrita, encontrada em milhares de pequenos selos de pedra, permanece indecifrada. São mais de 400 símbolos únicos que nos encaram em silêncio, guardando os segredos de sua economia, sua religião e sua estrutura social. Sem decifrá-los, a civilização do Vale do Indo permanece uma metrópole silenciosa. E então, por volta de 1900 a.C., ela simplesmente desapareceu. As cidades foram abandonadas. Não há sinais de guerra ou invasão em grande escala. As teorias variam. Uma mudança climática que secou os rios dos quais dependiam, uma série de inundações catastróficas, ou uma epidemia. O colapso foi tão completo que eles foram esquecidos por quase 4.000 anos, até sua redescoberta no século XX. A civilização do Vale do Indo nos mostra que uma sociedade pode atingir um alto grau de complexidade e sofisticação, e ainda assim, desaparecer da memória humana, deixando para trás mais perguntas do que respostas. No coração do deserto da Jordânia, escondida em um cânion de arenito vermelho-rosado, encontra-se uma cidade que parece ter sido sonhada, não construída. Petra, a cidade esculpida na rocha. A obra-prima de uma civilização engenhosa e esquiva, os nabateus. Por séculos, eles prosperaram em uma das regiões mais inóspitas do planeta, transformando um oásis no deserto em uma encruzilhada vital para as rotas de comércio de incenso, mirra e especiarias que ligavam a Arábia ao Mediterrâneo. O que nos deixa perplexos não é apenas a beleza de Petra, mas a pura audácia de sua engenharia. Olhe para o tesouro, Al-Kazné, com sua fachada de 40 metros de altura esculpida diretamente na face do penhasco. Como uma civilização, sem a tecnologia que conhecemos, conseguiu tal precisão simétrica e detalhes tão delicados, trabalhando de cima para baixo em uma parede de rocha vertical? Eles não usaram andaimes convencionais. Eles esculpiram seus próprios degraus na rocha à medida que desciam. O nível de planejamento e habilidade matemática necessário é simplesmente estonteante, mas a genialidade dos nabateus não se limitava à escultura. Para sustentar uma cidade movimentada no meio do deserto, eles se tornaram mestres da engenharia hidráulica. Eles criaram um complexo sistema de barragens, cisternas e canais que capturava cada gota da escassa água da chuva, permitindo-lhes não apenas beber, mas também cultivar jardins exuberantes. Eles literalmente fizeram o deserto florescer. Eles eram um povo que entendia a natureza e sabia como dobrá-la à sua vontade sem destruí-la. Com o tempo, as rotas comerciais mudaram. Roma anexou o reino e uma série de terremotos devastadores enfraqueceu a cidade. Petra foi gradualmente abandonada, e os nabateus, como cultura distinta, se dissolveram, assimilados por outros povos. A cidade ficou perdida para o mundo ocidental por mais de 1000 anos, conhecida apenas pelos beduínos locais. A redescoberta de Petra nos lembra que a engenhosidade humana pode florescer nos lugares mais improváveis. Os nabateus não deixaram grandes textos históricos, mas sua capital é um livro de pedra, e suas páginas contam uma história de resiliência, arte e domínio sobre um ambiente implacável. Agora, nossa jornada nos leva ao crescente fértil, à Mesopotâmia, o berço da civilização. É aqui que encontramos os sumerianos. Se você está lendo isso, deve agradecer a eles. Por volta de 3500 a.C., eles inventaram a primeira forma de escrita conhecida, a cuneiforme.
gravada em tabuletas de argila. Com essa invenção, a história deixou de ser apenas memória e se tornou registro. Eles nos deram as primeiras cidades, as primeiras leis, as primeiras escolas e até mesmo a primeira cerveja. Eles dividiram o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e o círculo em 360 graus. Vivemos em um mundo estruturado pelos sumerianos. Eles eram astrônomos e matemáticos brilhantes. Mapearam as estrelas, identificaram constelações e podiam prever eclipses. Seu conhecimento do sistema solar era desconcertantemente preciso. Eles conheciam planetas que só podemos ver com telescópios, como Urano e Netuno. E eles falavam de um planeta adicional em nosso sistema solar, um 12º planeta chamado Nibiru, com uma órbita elíptica longa que o trazia para perto da Terra a cada 3.600 anos. De onde eles tiraram esse conhecimento? É aqui que a história sumeriana toma um rumo que pode mudar tudo. Suas tabuletas de argila não falam de deuses como forças da natureza, mas como seres físicos, de carne e osso, que desceram do céu para a terra. Eles os chamavam de Anunnaki. Esses textos, como a Epopeia de Gilgamesh ou o Enuma Elish, descrevem as aventuras, as políticas e as guerras desses seres. Eles contam a história de como os Anunnaki, vindos de Nibiru, criaram a humanidade através de engenharia genética, misturando seu próprio DNA com o de hominídeos primitivos, para criar um trabalhador, o Homo sapiens. A academia convencional interpreta tudo isso como mitologia, uma metáfora para a criação. Mas e se não for? E se os sumerianos estivessem simplesmente registrando sua história como ela aconteceu? Se pegarmos seus textos literalmente, isso reescreveria não apenas a história humana, mas a própria biologia evolutiva. Significaria que não somos o produto de uma evolução puramente darwiniana, mas o resultado de uma intervenção extraterrestre. Os sumerianos, os inventores da história, podem ter nos deixado a história mais importante de todas, uma que ainda lutamos para aceitar. Cruzamos o Atlântico agora, para as planícies úmidas e tropicais da costa do Golfo do México. Muito antes dos maias e dos astecas construírem suas pirâmides, outra civilização, a cultura mãe da Mesoamérica, floresceu aqui. Nós os chamamos de Olmecas. Entre 1500 a.C. e 400 a.C., eles criaram arte e arquitetura que influenciariam todas as grandes civilizações que os seguiram. Eles nos deram o jogo de bola mesoamericano, os primórdios da escrita e do calendário, e uma iconografia poderosa centrada no jaguar. Mas eles também nos deixaram um mistério profundo, esculpido em toneladas de rocha vulcânica. São as cabeças colossais Olmecas. 17 delas foram encontradas até hoje, cada uma com até 3 metros de altura e pesando até 50 toneladas. Cada uma é um retrato único, com feições individualizadas, usando um capacete distinto, provavelmente retratos de governantes poderosos. O feito de engenharia é impressionante. O basalto vulcânico foi extraído a mais de 150 quilômetros de distância, em terreno montanhoso, e transportado através de rios e pântanos, sem o uso da roda ou de animais de carga. Como eles fizeram isso, ainda é um debate acalorado. Mas o verdadeiro enigma está nos rostos. As feições esculpidas, narizes largos e achatados, lábios grossos e carnudos, não se parecem com as características dos povos indígenas americanos da região. Para muitos observadores, eles têm uma semelhança inconfundível com feições africanas. Isso levou a uma hipótese explosiva: a possibilidade de contato transatlântico entre a África e as Américas. Milhares de anos antes de Colombo, teria uma expedição da África, talvez do Egito ou da Núbia, cruzado o oceano e influenciado a ascensão da primeira grande civilização da Mesoamérica. Essa ideia, se comprovada, destruiria um dos dogmas mais arraigados da história: o isolamento do Novo Mundo antes de 1492.
significaria que os oceanos não eram barreiras, mas rodovias para as culturas antigas. A arqueologia convencional rejeita essa hipótese, explicando as feições como representações estilizadas de líderes locais ou de pessoas com traços físicos que existem dentro da diversidade indígena. No entanto, as cabeças olmecas permanecem como sentinelas silenciosas, seus olhares enigmáticos, nos desafiando a reconsiderar quem encontrou quem e quando, no grande teatro da história mundial. A maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, é frequentemente vista como um vazio verde, um deserto de árvores inóspito para grandes civilizações. Mas as lendas, e agora a ciência, estão começando a nos contar uma história diferente. Por séculos, exploradores foram atraídos para a selva pela lenda de El Dorado, a Cidade de Ouro. Embora a versão original se referisse a um ritual muisca na Colômbia, a lenda se fundiu com a história inca de uma cidade perdida de refúgio, escondida nas profundezas da floresta após a conquista espanhola. Eles a chamavam de Paititi. Paititi é descrita como uma cidade de riqueza inimaginável, cheia de ouro, prata e joias, escondida em algum lugar na fronteira do Brasil, Peru e Bolívia. Para os incas, era um centro espiritual, um lugar sagrado. Para os conquistadores e exploradores, era o maior prêmio de todos, uma busca que custou inúmeras vidas, incluindo a do famoso explorador Percy Fawcett e sua expedição em busca da cidade perdida de Zé. Por muito tempo, Paititi foi considerada um mito, um sonho febril nascido da ganância e da imaginação. Mas a tecnologia moderna está começando a provar que as lendas tinham uma base na realidade. Imagens de satélite e lidar, que pode ver através da densa cobertura da floresta, revelaram vestígios de assentamentos em vasta escala. Geóglifos, enormes formas geométricas esculpidas no solo, estradas elevadas, canais e os restos de aldeias fortificadas estão espalhados por toda a Amazônia. Essas descobertas sugerem que, antes da chegada dos europeus, a Amazônia não era um vazio, mas o lar de sociedades complexas com milhões de habitantes que gerenciavam a floresta e a cultivavam de maneiras sustentáveis. O que antes era considerado um mito está se tornando uma realidade arqueológica. A Amazônia pode ter sido o centro de uma civilização perdida, não necessariamente uma única cidade de ouro, mas uma rede de cidades e vilas interligadas. A chegada dos europeus trouxe doenças que dizimaram 90% da população, permitindo que a selva recuperasse as cidades e apagasse sua memória. A busca por Paititi não é mais apenas sobre ouro. É sobre redescobrir um capítulo perdido da história humana e reconhecer que civilizações complexas floresceram onde menos esperávamos. Nossa jornada final nos leva para as águas turbulentas da costa da ilha mais ao sul do Japão, Yonaguni. Em 1986, um mergulhador local em busca de novos pontos para observar tubarões-martelo fez uma descoberta que abalaria os mundos da arqueologia e da geologia. A 25 metros abaixo da superfície, ele encontrou uma estrutura colossal. Um monólito de arenito com 100 metros de comprimento, 60 de largura e 25 de altura. E não parecia ser natural. Parecia uma pirâmide em degraus, com terraços planos, paredes verticais e o que parecem ser degraus de escada esculpidos. Conhecido como o Monumento de Yonaguni, a estrutura é um ponto de discórdia feroz. Geólogos argumentam que é uma formação natural, o resultado de milênios de atividade sísmica e correntes oceânicas que fraturaram o arenito em linhas retas e ângulos de 90 graus. Eles apontam para a natureza da rocha e como ela tende a se quebrar de maneira regular. Para eles, é um exemplo fascinante de como a natureza pode imitar o design humano, um geofato. No entanto, muitos que mergulharam no local, incluindo geólogos e arqueólogos,
estão convencidos de que é artificial. Eles apontam para a simetria, para as formações que se assemelham a canais de drenagem, a um arco de entrada e até mesmo a uma escultura que se parece com uma tartaruga. Se for feita pelo homem, a implicação é de tirar o fôlego. O nível do mar estava tão baixo pela última vez durante a Era do Gelo, há mais de 10.000 anos. Isso significaria que o monumento foi construído por uma civilização da Idade da Pedra, com a capacidade de construir em escala megalítica, muito antes de qualquer outra conhecida. A estrutura de Yonaguni nos apresenta um dilema. Devemos confiar na explicação geológica mais simples, ou devemos nos abrir para a possibilidade de que uma civilização desconhecida existiu em um tempo tão remoto que sua memória foi completamente submersa, literal e figurativamente? A pirâmide sob as ondas do Japão é talvez o lembrete mais pungente de quão pouco sabemos sobre nosso próprio passado profundo. É uma sentinela silenciosa no fundo do oceano, guardando a história de um mundo perdido antes do nosso. Percorremos o globo e as eras, de cidades submersas a templos mais antigos que o tempo, de impérios apagados a metrópoles silenciosas. Cada uma dessas civilizações perdidas é um eco, uma possibilidade que desafia a história que pensávamos conhecer. Elas nos mostram que a narrativa do progresso humano não é uma linha reta e ascendente, mas um ciclo complexo de ascensão, queda, esquecimento e redescoberta. Somos uma espécie com um passado muito mais rico, estranho e profundo do que jamais imaginamos. Essas histórias não são apenas curiosidades. Elas são peças fundamentais do quebra-cabeça de quem somos. A busca por esses mundos perdidos é, em essência, uma busca por nós mesmos. Ao desenterrar seus segredos, não estamos apenas reescrevendo livros de história, estamos expandindo nossa própria identidade. Estamos aprendendo sobre a resiliência humana, nossa capacidade de criar beleza e ordem no caos, e nossa tendência trágica de esquecer as lições do passado. Essas civilizações nos alertam sobre cataclismos, mudanças climáticas e o colapso social, mas também nos inspiram com sua engenhosidade, sua espiritualidade e sua conexão com o cosmos. Elas nos lembram que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. O passado não está morto. Ele nem mesmo é passado. Ele vive sob nossos pés, sob as ondas, escondido na selva e codificado em nossos mitos. A exploração está longe de terminar. Novas tecnologias continuarão a revelar o que antes era invisível, e novas gerações de pensadores corajosos ousarão fazer as perguntas que antes eram proibidas. A maior aventura de todas é a descoberta de nossa própria história completa. Continue explorando os mistérios do passado e como eles podem moldar nosso futuro. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.